aprendendo a manusear a Bíblia. O texto áureo diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14. A verdade doutrinária diz: cremos na inspiração verbal da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé normativa para a vida e o caráter cristão. A leitura bíblica está nos Salmos 119, versículo 1 a 8. Assim está escrito. Quem trouxe caneta, abra sua Bíblia no Salmo que vamos ler e vai marcando o versículo, ou passando assim a caneta assim no versículo, porque todas as vezes que você abrir a Bíblia para ler um texto, você lembra que esse texto foi lido, você recorda ele. Lembra dessa palavra recordar? Eu estou falando aqui com gente que é da minha idade, que quando perdia de ano, a professora avisava assim: ó, seu filho ano que vem tem que recordar. Salmo 119, o versículo 1 ao 8, tem que recordar. Só os mais velhos hoje não tem mais essa palavra, né? Não precisa recordar mais não, né? Ok, boa crítica, gostei, excelente. É até perigoso fazer ela online, mas é o jeito. Quem estudou nos anos 60 e 70 lembra disso. Perdeu de ano, não passa, tem que ir. Pronto, então marque aí, porque essa semana você vai abrir a Bíblia e você vai recordar que você leu esse texto, tá? Assim está escrito: bem-aventurados que trilham caminhos com integridade, bem-aventurados que trilham com integridade o seu caminho, e os que andam na lei do Senhor, bem-aventurados que guardam os seus testemunhos, que o buscam de todo o coração, que não praticam a iniquidade, mas andam nos caminhos dele. Tu ordenaste os teus preceitos para que fosses diligentemente observados. Sejam os meus caminhos dirigidos de maneira que eu observasse os teus estatutos. Então não ficarei confundido, atentando para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido as tuas retas ordenanças. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. O Salmo 119 é um livro, 150 versos, e ele está dividido nas sessões, em 22 sessões, que são as 22 letras do alfabeto hebraico. Muito interessante ler as Escrituras. Lendo isso aqui agora, eu acabei de me lembrar que domingo passado, terça passada, quem ministrou aqui foi o pastor Osni. O pastor Osni citou algo pertinente ao nosso tempo, à nossa época, onde a ideia de ler a Bíblia era mais por eu, e não por conhecer. Ele disse que leu a Bíblia toda, para quando na igreja perguntasse quem já leu a Bíblia toda, eu li, mas não lembrava nada do que leu. Eu defendo a ideia do cristão ler de Gênesis a Apocalipse, defendo veementemente, leia livro por livro, mas ler, às vezes ler para a ideia de eu já li a Bíblia 10 vezes ou 20 vezes, não é tão significante quanto estudá-la devagar, com cuidado, com atenção, com o desejo de degustar o que nela está escrito. Ela é a palavra revelada de Deus para a humanidade. E outra coisa, nós precisamos, você que está em casa ouvindo, você que está aqui acompanhando de perto, precisamos ter o cuidado, porque desde que os primeiros livros foram escritos, que há um combate a estes livros para não permanecerem entre nós. Lembra que ouvimos uma pregação aqui esses dias, o livro perdido dentro do templo,
Naquele período dos reis, só existia o Pentateuco, os 5 livros da Bíblia. E esses 5 livros da Bíblia estavam perdidos dentro do templo. Alguém escondeu para que ninguém pegasse, para que ninguém tivesse acesso. Então, desde a sua origem, que as Escrituras, os antideus tentam escondê-la do nosso acesso e do nosso entendimento. Algumas religiões diziam para as pessoas que se lesse a Bíblia, se os fiéis lessem a Bíblia, iriam ficar doidos. Chegaram a colocar, conta-se a história, que chegaram a colocar veneno nas páginas da Bíblia. Sabe por quê? O hábito de alguém fazer assim, ó, eu não vou fazer não, tá? Fica mais fácil para pegar o papel, tornava a colocar na boca o dedo, que tinha veneno, adoecia, e aí alguém dizia assim, ó, tá vendo? A Bíblia era apenas para os líderes. Quem já leu a história sabe disso. Tem um filme, indique. Como é o nome? O Nome da Rosa. Mídia, escreve aí e indica esse filme para quem está acompanhando. Olha só que loucura. Somente o líder maior podia ter acesso à Bíblia. Se os fiéis lessem, morreria. Assistam esse filme ou leiam essa história. Então, desde a antiguidade que a Bíblia é combatida, é tentada a ser calada, para que não chegue a voz de Deus ao coração do homem. Mas nesta manhã nós estamos diante de uma palavra, de um texto do Salmo sobre a beleza das Escrituras, o Salmo 119, de 1 a 8. Quantos anos tem? Pense com você, quantos anos tem que você lê a Bíblia? 12 anos, ok. Vamos ver aqui mais? Quantos anos tem o senhor que lê as Escrituras? Não vai revelar a sua idade não, fique tranquilo. Que lê as Escrituras? É isso, que lê as Escrituras. Quantos anos tem mais ou menos? Uns 40? De 40 a 50 anos. 50 anos que lê as Escrituras. 7 anos? Tem mais. Eu quero entender. Eu quero entender. Não lia antes desses 7 anos? E foi através de uma pregação de pastor Josué. Porque eu desci as águas em dezembro de 2017. Certo. E no culto de formação, né, dos batizados, o pastor Josué fez uma pregação. E essa pregação, o Espírito Santo me suscitou a começar a ler a Bíblia. Eu não tinha esse hábito de ler a Bíblia. Era daquele que lia um versículo no fundo do caminhão quando estava viajando, né? Eu era desses, né? Apesar de que todos me conhecem aqui na igreja, né? Neto de irmã Josefa. Né? Isso que eu questionei. Eu escutava muito minha avó falando, mas o hábito de ler Bíblia ok. foi depois 7 anos. 7 anos. Esse número 7 tem significado, né? Então, cada um de nós temos o hábito de ler as Escrituras, e na medida que os anos vão passando, o desejo de ler aumenta. É incrível como aumenta o desejo de ler as Escrituras. A irmã Albertina me ensinou a ler a Bíblia, eu tinha em torno de 7 anos de idade, pastor Gervásio. E eu lembro que ela me colocou para ler Mateus, a história do nascimento de Jesus e os milagres de Jesus, desde os 7 anos de idade. Então já tem aí mais de 50 anos, né? Mas eu confesso que tem textos na Bíblia que a gente não compreende ainda. A gente não compreende ainda, não é? Porque não sabemos tudo. Não sabemos tudo. Precisamos
compreender que, na medida que a gente lê, Deus vai clareando a nossa memória. Eu li um texto, um milagre. Eu gostava muito daquele milagre que Deus fez através de Eliseu, no filho daquele casal que fez o quarto para ele se hospedar. Eu tinha lido muitas vezes. Eu vou usar sempre esse banquinho, viu, irmão? Quando eu estou ministrando aqui em cima, às vezes caminhando é melhor, mas parado dá um... Então, e eu tinha visto aquele milagre e já tinha lido diversas vezes aquele milagre, diversas vezes. E eu tinha lido que quando Eliseu deitou sobre aquele menino e levantou, o menino tinha inspirado. Eu só via essa palavra. Depois de muitos anos, eu lendo, foi que eu descobri que o menino tinha espirrado 7 vezes. E eu ri tanto nesse dia. Falei, por que eu não via essa palavra, que o menino tinha espirrado? Na minha cabeça ele tinha expirado. Voltou a respirar. E não era espirro. Todas as vezes que você lê as Escrituras, você vai encontrar coisas que você não viu antes. O texto que você leu ontem, você lê hoje bem devagar, bem lento, repetidas vezes, vai entender melhor, tá? A introdução da nossa lição diz: as Sagradas Escrituras constituem o livro notável jamais visto no mundo, disse Agnus Green. A Bíblia contém, olha só, os pensamentos de Deus em relação ao homem, a condição do ser humano, o caminho da salvação, a condenação dos pecados, a felicidade dos salvos, a beleza celeste. Vamos dar eu gostaria que você marcasse isso aqui. Pega uma folha em branco da Bíblia aí e escolha uma folha em branco, por favor. Uma folha que esteja em branco na sua Bíblia. Escolhe na Bíblia um cantinho que ela está em branco para a gente anotar. Isso, escolheu? Eu vou ler devagar e você vai anotar aqui, ó. Escreva assim, ó. A beleza da Bíblia. Escreva aí. A beleza da Bíblia. Escolha uma folha que seja na Bíblia, é só a página mesmo das Escrituras. Entre um livro e outro, você vai encontrar um texto branco aí, em branco. Acharam? Pronto. Escreva o título: A Beleza da Bíblia, ou A Beleza das Escrituras. Agora coloque assim: ponto 1, ou número 1. A condição do ser humano. A condição do ser humano. Eu vou aguardar, é escola. A condição do ser humano. Ou melhor, a partir do primeiro mesmo, viu? Os pensamentos de Deus em relação ao homem. Pode ser o segundo, não tem nada não, tá? Ou 1 ou 2, é porque eu não tinha visto isso aqui. Pensamento de Deus sobre o homem, para resumir. Sobre o homem. Quando terminar de anotar, diz um amém, que aí eu entendo e vou para o 2. Quer dizer, já tem o segundo aí, né? Que é a condição do ser humano. Os 2 estão anotados? 3. O caminho da salvação. O caminho da salvação. Anotaram? A condenação dos pecados. 4. A condenação dos pecadores, melhor, a condenação dos pecadores. Anotado? 5. A felicidade dos salvos. A felicidade dos salvos. Em casa dá para você anotar também. Agora é o 6º ou é o 5º? 6º, né? 6º. A beleza celeste. Dos salvos. E 6º,
a beleza celeste. Você está aí com 6 títulos para estudar em casa. 6 títulos. Se você abrir um estudo para entender sobre o que Deus pensa em relação ao homem, pesquisa sobre isso. Pesquisa sobre isso. Se você for estudar a condição do ser humano, a condição do pecado, da queda, do distanciamento de Deus, tá? O caminho da salvação, se você for estudar sobre isso aí, é muito grande, são coisas interessantes. Então, essa introdução aqui é de uma riqueza terrível, grande, muito grande, porque as doutrinas da Bíblia são santas, seus preceitos são justos, suas histórias verdadeiras, suas decisões imutáveis e suas páginas sagradas. Gente, sem pegar aqui só esse comentário, para nós estudarmos, nós vamos passar meses estudando a Bíblia dentro disso aqui. Depois tu copia isso, que está nesse comentário, leva para o teu escritório de leitura e vai estudar essa beleza aqui, tá? Os 6 tópicos sobre a Bíblia em relação a Deus e nós, os pensamentos de Deus em relação ao homem, a condição do ser humano, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores, a felicidade dos salvos, a beleza celeste. Isso aqui é rico. Aí vem: as doutrinas são santas, seus preceitos justos, sua história verdadeira, suas decisões imutáveis e suas páginas sagradas. E beleza celeste, a beleza celeste. Isso aqui é de uma pureza, é de uma grandiosidade das Escrituras, sabermos o valor que ela tem para nós. E todas as vezes que estivermos em tristeza, em conflito, em indecisão, recorrê-la é o melhor caminho, recorrê-la é a melhor decisão a ser tomada. E todas as vezes que a Bíblia nos confronta e nós tomamos a decisão segundo o nosso conceito, nosso pensamento, nós vamos errados, vamos estar errantes, porque quando a Bíblia nos confronta, é melhor seguir a luz da Bíblia, porque ela ilumina os pés e clareia o caminho. Salmo 119, versículo 105. É mais ou menos assim: você vai dirigindo numa noite escura e o seu carro tem 2 tipos de luzes. Tem um farol baixo, que ilumina ali perto onde você vai, e tem um farol alto, que você vai ver a estrada longa. Assim as Escrituras, para quem está neste mundo de trevas do pecado. Entendido? Alguma dúvida nessa parte aqui, nessa primeira parte? Não, né? O apóstolo Paulo escreve a Tito: retende firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que sejas poderoso, tanto para exercer essa doutrina, quanto para convencer os contradizentes. Tito 1:9. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso vocês já sabem. O início da igreja primitiva e o primeiro século foi de muitas batalhas. Houve a perseguição física, que era aquela com prisão, açoite, condenação e morte, e a perseguição doutrinária. A perseguição doutrinária, o indivíduo era combatido por falsos mestres, que Jesus Cristo não era Deus, que Jesus Cristo não era o Salvador, que a doutrina de Jesus estava errada, a ideia de salvação através de Jesus Cristo, que o Espírito Santo não existe. Isso era de um perigo muito grande. Os pais da igreja tiveram trabalheiras grandiosas. Por isso que Jesus conviveu com 12 homens, dos 12, um apartou-se, e os 11 ficaram, portanto, responsáveis para fundamentar os primeiros cristãos na verdadeira fé do Filho de Deus.
E o último a escrever sobre isso foi João, o apóstolo amado, que conviveu com Jesus, escrevendo as 3 epístolas. Se você ler as 3 epístolas de João, você vai ver o combate, a coragem de João a confrontar o sistema na época, pregando as doutrinas da salvação, as doutrinas da redenção, as doutrinas da vida eterna. E o tempo presente não é diferente. A igreja, como organismo vivo, não precisa de defensores. Ela é de Cristo, de Deus, e não precisa de homens para prevalecer, para continuar. Porém, a igreja como instituição, comunidade local, necessita da exegese das Escrituras, da aplicação dos textos com clareza, para que os crentes em Cristo compreendam que o mundo prega, que o mundo ensina, não é compatível com as Escrituras. E aí o apóstolo Paulo, então, ensina a Tito, ou melhor, isso, diz a Tito, retende, guarda firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que sejais poderoso, forte, firme, tanto para exercer a doutrina, quanto para convencer os contradizentes. Os crentes genuínos e autênticos têm a Bíblia como a palavra de Deus, única regra de fé e prática. Por isso não aceitamos tradições que contrariam as Escrituras, como também não aceitamos ser guiados por doutrinas e mandamentos de homens. Entretanto, como afirmar que cremos na Bíblia como única regra de fé e de prática, se não estudamos diariamente? Assim como o corpo físico, normalmente o ser humano tem de 3 a 5 refeições por dia. Café da manhã, a chamada merenda, né? Que é lanche, merenda para os antigos, o almoço, a merenda da tarde, e o jantar, a janta ou a ceia, né? E a alma, o seu espírito, quantas vezes nós nos alimentamos com a palavra de Deus? Quantas vezes ao dia nós nos alimentamos com a palavra de Deus? Aí nós entendemos a necessidade de vivermos a vida com busca da palavra que nos orienta, para seguirmos em retidão. Não, retidão não é sinônimo de perfeição, é diferente. Retidão não é perfeição. Retidão é um caminho reto, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, retidão tem a ver com caminhar sempre na mesma direção, que é a palavra de Deus como lâmpada e luz. Ok? Podemos prosseguir? Vamos para o primeiro tópico, que é crescendo em conhecimento bíblico. Como conhecer as Escrituras? 1.1. Os homens naturais reclamam sempre. Não está no seu aparelho não? Não chegou no seu aparelho não? O seu não está cadastrado? Quem pode fazer isso? Passar para ele o PDF aí do... Tem como passar em PDF para quem não tem? Dê uma chegadinha lá, irmão, no balcão, que coloca no seu aparelho. Os homens naturais reclamam sempre que é impossível entender a Bíblia. Outros dizem que cada um pode interpretá-la como quiser. Entretanto, a mensagem da Bíblia é central e não é passiva de interpretação a bel prazer de cada um. Vamos ler esse texto? 2 de Pedro 1, 20 e 21. 2 de Pedro
1, 20 e 21. Vamos ver o que o texto, na verdade já está claro, mas vamos para as Escrituras. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. É segunda mesmo? Primeira, é segunda de Pedro. 1 e 20 e 21. Assim está escrito: sabendo isto, olha o que eu disse, passa a caneta em volta aí, tá? Sabendo isto, primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia não veio no tempo antigo por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. E aí, como diz aquela célebre frase, que a Bíblia é o único livro que nós lemos, que nós estudamos ao lado do autor. Ela teve os escritores humanos, mas a inspiração é divina. Marcou aí com a caneta na sua Bíblia? A segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, sobre esta importância. Não podemos, é por isso que hoje há um perigo muito grande. Lembra daquela antiga frase que dizia assim: onde tiver a palavra de Deus eu vou. Onde tiver um culto eu vou. Isso é um perigo muito grande. Porque todas as heresias, e olha que tem cada herege por aí que só misericórdia de Deus, né? Tem cada heresia nesse mundo de meu Deus. E não se estranhe não, porque isso é desde a antiguidade, tá? Desde a antiguidade. Se você analisar, quando Jesus veio, quando Jesus nasceu, o judaísmo estava bagunçado. A religião em si. O culto judaico era comandado pelo imperador. Os sacerdotes de Deus eram orientados pelos imperadores romanos. O culto já não era genuíno. Não era mais não. Estava bagunçado, estava misturado. Estava bem bagunçado mesmo. Estava uma mistura terrível do profano com o santo. Tá? As interpretações das Escrituras eram o bel prazer da religião judaica. Tanto é que eles não viram as Escrituras em Jesus. Jesus era o cumprimento de toda a lei. E os escribas e sacerdotes não viram isso. Jesus nasceu. E deixa eu encontrar aqui o texto rapidinho, que tudo isso são aulas para a nossa edificação. Vamos lá para Lucas, só para te mostrar algo aqui. Lucas registra uma coisa interessante. Quando Jesus foi levado ao templo, que Jesus foi levado ao templo 2 vezes, quando criança, tá? Sem ser aquela dos 12 anos. Primeiro para a circuncisão e depois para a apresentação, tá? E em uma daquelas idas, tinha no templo 2 pessoas já de idade avançada. Uma era Simeão, que era sacerdote, e a outra era a irmã Ana. Deixa eu ver qual é o versículo. Aleluia. Aqui é a apresentação. Cadê? Aqui. Versículo de capítulo 2. No versículo 21,
Jesus foi levado aos 8 dias para a circuncisão, tá? No 22, cumpriu-se os dias da purificação e ele foi levado de novo ao templo. No versículo de número 25 diz: havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão, e esse era justo e piedoso, esperando a consolação de Israel. O Espírito Santo havia lhe dito, não sabemos quando, tá? E lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo Senhor. Isso durante o seu período de vida. E pelo Espírito ele foi ao templo. Ou seja, o Espírito Santo certo dia incomodou Simeão a ir ao templo. Ele não foi para oferecer, ele não foi para o seu ofício, ele foi incomodado a ir. Presta atenção. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele segundo o costume da lei, então tomou-o em seus braços e bendisse a Deus e disse: Senhor, agora despede o teu servo em paz, de acordo com a tua palavra, porque os meus olhos têm visto a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, uma luz para iluminar os gentios e a glória do teu povo Israel. Olha só, Simeão havia recebido uma palavra no período do silêncio profético, que foi antes do nascimento de Jesus, depois do livro de Malaquias, os 400 anos. E quando um certo dia Simeão é levado pelo Espírito aí ao templo, chegando lá, encontra Maria e José, e aí o Espírito Santo revela a ele: esta é a criança. E quando ele vê, a ele é dado a revelação de que aquele menino era a luz para iluminar os gentios e para a glória do povo de Israel. Ele entendeu, no meio de todo o povo, que ali estava o Filho de Deus. Segue mais um pouquinho para o 36. Está marcando? Está passando a caneta esses versículos? É importante, tá? 36. E ali estava a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era avançada em idade e tinha vivido com seu marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo de dia e de noite. Isso aqui é uma surra na gente, tá? Uma viúva de quase 84 anos, não se afastava do templo, servindo a Deus de dia e de noite, com jejuns e oração, tá? E vindo ela naquele mesmo momento, qual momento? Em que Simeão estava com o menino no colo. Ela também deu graças ao Senhor, olha só, e falava dele. Falava de quem? De Jesus, do menino que estava no colo do sacerdote e dos pais. E falava dele a todos os que aguardavam a redenção de Jerusalém. Ela também descobriu que as Escrituras e a promessa de Deus estava se cumprindo naquele exato momento. Tá. Cadê os sacerdotes, além de Simeão? Cadê os escribas? Cadê os levitas? Os profetas da época? Ninguém descobriu, ninguém percebeu. Passou todo mundo despercebido. Mas Ana, Simeão, viram Jesus chegar. Viram Jesus e falaram dele para as pessoas. Isso aqui, onde aplica isso, meu irmão? No texto que nós estamos comentando aqui. Aplica na ideia aqui, ó, do que nós lemos, de compreender
e interpretar a palavra de Deus. Eles interpretaram que aquele era o cumprimento das Escrituras. Mas nem todos compreenderam, nem todos interpretaram assim. Vamos andando. O mistério do ensino de mestres cristãos, o ministério do ensino dos mestres cristãos. Precisamos valorizar o ministério de mestres que primam pelo ensino sistemático dos pilares da fé cristã. Paulo deixa claro que, visando o aperfeiçoamento dos santos, o Senhor deu mestres à igreja. E esse texto eu sei que está marcado na sua Bíblia, que é Efésios 4, 11 e 12. Pedro afirma que nenhuma profecia bíblica pode ser interpretada, né? Nós já lemos sobre isso, bel prazer. Bem como da leitura de livros apropriados, que nos ajude no nosso crescimento espiritual pela palavra, tá? Vamos para o 2.1. O Antigo Testamento desenvolveu-se num período aproximado de 1000 anos. Diz o Dr. Joseph Agnus, as escrituras hebraicas acham-se assim divididas. Primeiro, lei. Depois, profetas. Vamos lá. Lei é o mesmo que a Torá. Profetas, Erbim. E os escritos, que é Ketubim. Na Bíblia hebraica, a diferença do Antigo Testamento em relação à nossa tradução é que lá tem 22 e o nosso 39. Isto porque alguns livros em nossa tradução aparecem primeiro e segundo, e na Bíblia hebraica é apenas um. Primeiro e segundo livro das crônicas. Na Bíblia hebraica é só crônicas, não existe a divisão. Primeiro e segundo reis é apenas reis, tá? Então a única diferença é essa, para entendermos melhor. Aí vem a segunda parte da Bíblia hebraica, aparece primeiro, já falamos aqui, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, etc. Depois vem Neemias, Jeremias, Lamentações e os 12 profetas menores. Como a Bíblia chegou até nós? Com os seus livros ordenados por temática, conforme veremos agora. A sua disposição não seguiu a ordem cronológica na qual foram escritos. Isto, porém, não altera a credibilidade e a essência do texto sagrado. Deixa eu falar aqui algo para completar isso aqui, tá? É um complemento. Cadê? Deixa eu ver aqui. Eu quero indicar para você, aqui e em casa, dois livros para você, para te ajudar. Anota aí: 12 maneiras de estudar a Bíblia sozinho. Anota: 12 maneiras de estudar a Bíblia sozinho. Esse livro é muito bom e nós temos ele em PDF. Se alguém desejar, depois da escola a gente passa, tá? 12 maneiras de estudar a Bíblia sozinho. É de Rick Warren, muito bom. E o outro livro é A Bíblia e Como Chegou até Nós. Você que está acompanhando online, vamos disponibilizar aí o PDF para quem está online, tá? E aí você já baixa. A Bíblia e Como Chegou até Nós. Esse livro é do John Mayer, muito bom, muito interessante, tá? A Bíblia e Como Chegou até Nós. Eu lembrei aqui justamente por conta do título, né, que nós estamos estudando aqui sobre sobre o texto, né, que nós estamos vendo, discorrendo nesta manhã, como a Bíblia chegou até nós. Ela já chegou dividida, não por ordem cronológica, mas por compreensão. O Pentateuco, depois os livros históricos, poéticos, proféticos, e dentro dos proféticos estão profetas maiores e menores, depois evangelhos e epístolas. E aí vem as subdivisões. Cada livro está dividido em capítulos e em versículos. Ou o livro do Salmo, que não é capítulo, é número, porque são 150 cânticos
E dentro dos cânticos, em vez de versículo, está verso. Tá? Salmo 1, verso 1. É cântico, são cânticos. Ok? Então a Bíblia passou por esse processo para chegar até nós, para termos uma maior compreensão das Escrituras. Aí no estudo você vai encontrar lei, Gênesis a Deuteronômio, história, Josué a Esther, poesia, Jó, Cantares e Salmos, ou Cântico dos Cânticos, né, que é Cantares. D, profetas maiores, que vai de Isaías a Daniel. E, profetas menores, Oséias a Malaquias. Assim está dividido, portanto, o Antigo Testamento, livro por livro, para a nossa melhor compreensão. Tá? O Novo Testamento é dividido em 5 partes e foi escrito aproximadamente entre 45 depois de Cristo até 95. Provavelmente o livro mais antigo do Novo Testamento é o Evangelho de Marcos. Ok? O Novo Testamento encontra-se dividido. Vamos lá, onde foi que eu parei? 2. Os evangelhos nos dão 4 narrativas diferentes, mas não conflitantes, do nascimento, vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E nos mostram como ele era o Messias prometido do Antigo Testamento. Vou fazer uma pausa aqui, que essa semana eu vi algo assim escandaloso. Uma pessoa nos contou que o líder dele não prega o Antigo Testamento, que o Antigo Testamento é passado, só prega o Novo Testamento, só estuda o Novo Testamento. Isso não sei se deixa a gente triste ou zangado. Quem tem uma ideia dessa é míope, é de uma miopia em grau alterado. Porque olha o que o Novo Testamento diz: toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura. Nós vamos entrar agora, no mês de outubro, em um processo de escola bíblica que você vai se apaixonar. Quem não se apaixonar por o que está vindo aí, eu vou te contar, não se apaixonar mais por nada da Bíblia. Vamos estudar toda a Bíblia. As lições de escola bíblica vai ser formato para todas as classes, todas as idades, na linguagem de cada um. Gênesis, na linguagem do infantil, do adolescente, do jovem e do adulto. Vamos estudar de Gênesis a Apocalipse, com certificado no final de cada, não sei se é bimestre ou é trimestre, tá? Você vai estudar a nível teológico. É entendendo as Escrituras, livro por livro. O que nós estamos acostumados a estudar são temáticas. Teve um período aqui de um tema assim que me apaixonou. Os reis de Israel. Foram 13 lições, e eu pensei que depois dos reis de Israel, eles iam dar sequência. Terminou os reis, entrar nos históricos. E aí mudou para um assunto que não tinha nada a ver. Isso não é uma crítica pejorativa. É uma maneira de visão, de ver, a forma didática de estudar as Escrituras. Então, a partir de outubro, as lições vão nos ensinar didaticamente, livro por livro, tá? Muito interessante isso. Muito mesmo. Vamos lá. Ele era o Messias prometido do Antigo Testamento. Então não existe essa questão de pregador ou mestre ensinar apenas de Mateus a Apocalipse. Não. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Você pode passar 6 meses estudando Gênesis capítulo 1 e versículo 1. Ali está Jesus. O verbo que João fala, João 1, que diz assim:
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, João está se referindo a Gênesis 1. E por que não estudar o Antigo Testamento, gente? Isso é uma heresia muito grande, tá? Me perdoem, mas tem hora que a gente precisa até fazer esses desabafos. É falta de conhecimento, um líder dizer que só prega e só ensina o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento passou. Horas, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. E perfeito aqui não é santíssimo, como dizia João. Santíssimo, não é isso não. É retidão, é caminhar em linha, sem se afastar de Deus. Tropeçou, caiu. A Bíblia diz: o justo não permanecerá no chão. Levanta e anda, prossegue, continua caminhando. Isso aqui é retidão que ensina as Escrituras. Então, líderes, por amor de Deus, é toda a Escritura, tá? Que é divinamente inspirado para toda boa obra. Amém? O livro que era o Messias, tá, prometido no Antigo Testamento, também estabelecem as bases para o ensino do resto do Novo Testamento. O livro de Atos registra as obras dos apóstolos de Jesus, homens que Jesus enviou ao mundo para proclamar o Evangelho da salvação. Atos nos fala do início da igreja e do seu rápido crescimento no primeiro século depois de Cristo. As epístolas paulinas, escritas pelo apóstolo Paulo, são cartas para igrejas específicas que ensinam a doutrina cristã oficial e a prática que deve seguir essas doutrinas. As epístolas gerais complementam as escrituras paulinas com ensino e aplicação suplementares. E o livro de Apocalipse profetiza os evangelhos os eventos que irão ocorrer no fim dos tempos. Não sei se foi por acaso que me chegou um vídeo de uma fala de um cientista que estudou as Escrituras durante muito tempo para combatê-la. Mas quando ele chegou no livro de Apocalipse, ele descobriu que não tem como combater as Escrituras, porque todos os fatos de palavras proferidas por aqueles homens aconteceram. E ele disse: não tem como ter sido palavra dita por homens, houve inspiração de alguém. Eu vi uma fala também, eu li a fala de um cientista que ele disse o seguinte: nós estudamos ciência com a Bíblia, como seria bom se os pastores estudassem a Bíblia com a ciência? Porque há aqueles que combatem e dizem que a ciência é antibíblica por não conhecê-la. Mas a ciência comprova que as Escrituras... Já leram aquele livro, A Bíblia Tinha Razão? É outro que eu indico, leiam. Porque os fatos bíblicos, a ciência comprova que realmente existiu. Ao longo de todos esses anos, tentaram combater, e quanto mais lê, mais se tornam adeptos das Escrituras. Tá? Sim, senhor. A paz do Senhor. Essa sua linha pedagógica, ela está tão assertiva, que eu queria só fazer um adendo de suscitar, primeiro a mim e aos que estão aqui presentes, que estão pela internet acompanhando, a respeito do Antigo Testamento. Todos nós sabemos facilmente onde Jesus iniciou a sua sessão de milagres. Qual foi o seu primeiro milagre? Todos nós sabemos. Mas por quê? Por que Jesus não ressuscitou um morto primeiro? Por que não curou um cego primeiro? Por que não restabeleceu a um enfermo, um aleijado primeiro? Eu particularmente, pastor Zé, eu acho impressionante o milagre da ressuscitação. Eu assim, acho impressionante. Mas ele não faz esse milagre como primeiro. Por quê? Ele não tinha poder para fazer? Tinha. Mas ele não podia fazer.
Ele não tinha escolha. Sabe onde a gente vai aprender? O porquê de Cristo não ter realizado outro milagre antes do que ele realizou na boda de Caná? Sabe onde? No Éden. Gênesis. E quem vir para a escola bíblica a partir de outubro vai descobrir esse segredo. Obrigado, meu, pela complementação. Tem doutores aí sentados, viu, gente? Estamos aprendendo. O Novo Testamento encontra-se assim dividido: evangelhos, e aí não precisa nem eu citar, né? Já pensou que precisar citar o nome dos 4 evangelhos? Não pode, né? Mateus a João. Os 3 primeiros são chamados de sinóticos porque é semelhante. João, ele trouxe uma perspectiva diferente, justamente pelo fato de combater as heresias. E aí ele mostra Jesus sendo o verbo de Deus de Gênesis 1, ok? Livros históricos, Novo Testamento, Atos. Epístola vai de Romanos a Judas e Revelação a Apocalipse. 2.3, livros apócrifos. Na Bíblia da edição católica romana, o total de livros é 73, porque desde o Concílio de Trento, em 1546, o Vaticano iniciou no cânon do Antigo Testamento, ou incluiu no cânon do Antigo Testamento, 7 livros apócrifos e 4 acréscimos a livros canônicos, somando 11 apócrifos. Até o século XVI, nem a Igreja Católica reconhecia tais livros como parte do texto canônico sagrado. O termo apócrifo significa literalmente escondido, oculto. No sentido religioso, significa não genuíno, espúrio, desde a sua aplicação ou sua comprovação de veracidade. Os apócrifos foram escritos no período entre Malaquias e Mateus, isto é, entre o Antigo e o Novo Testamento, numa época em que o cânon hebraico estava encerrado e o cânon grego não tinha começado ainda. É aquilo que chamamos do período de silêncio de Deus, que eu prefiro citar silêncio profético. Porque entre Malaquias e Mateus, os 400 anos, não houve profetas propriamente ditos, como profetas como Isaías, Jeremias e tantos outros, né? Obadias, profetas levantados para esse fim. Mas Deus falava individualmente a pessoas, através do Espírito Santo. Prova disso é o que nós lemos aqui em Lucas, que Deus falou com Simeão que ele havia de ver o Messias. Deus usou profetas? O próprio Zacarias, o pai de João Batista, recebeu, estava no templo e Deus, através de um anjo, foi lá e falou. Então, Deus não se calou no período dos 400 anos. É por isso que eu prefiro a palavra silêncio profético do que silêncio de Deus. Deus falou naquele período. Amém. Vamos compreendendo, né? E nesse período Deus continuou falando, só que não houve profetas e não houve escritas orientadas por Deus. Então, esses livros considerados apócrifos, que foram escritos no período dos 400 anos, ele não entrou no cânon, no compêndio das escrituras, porque não tinha a autorização divina para tais profetas. Você vai encontrar Eclesiástico, Macabeus, Judite, Tobias e dentre outros. Esqueci agora os demais nomes, né? Vamos lá? O cânon grego não tinha iniciado. Nunca foram aceitos pelos rabinos ou pelos apóstolos. Nunca foram aceitos pelos eruditos judeus ou eruditos judeus como sagrado. Jamais foram citados por Jesus ou qualquer membro da igreja primitiva. E se observar exegeticamente, Jesus citou porções de todos os livros, exceto dos apócrifos. Tá? Aqui está escrito os títulos, né? Ou o nome. Os históricos dos apócrifos: Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, que é o complemento de Esther. Sapiências, que é sabedoria e eclesiástico. E os proféticos, que é Baruque, que é o complemento de Daniel. Tá bom?
Deixa eu dar uma olhada aqui. Meu Deus do céu. Está chegando o final e... Os livros da Bíblia em sua ordem cronológica. Você está com ele aí na mão, pode ler, né? Jó, depois Gênesis, depois Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, Salmos, Cantares, Provérbios, Eclesiastes, Joel, Jonas, Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, Sofonias, Naum, Jeremias, Lamentações, 1 e 2 Reis, Abacuque, Daniel, Ezequiel, Obadias, Ageu, Zacarias, Esté, Esdras, 1 e 2 Crônicas, Neemias e Malaquias. A ordem por tempo em que for escrito. Ordem cronológica, tá? E por que na minha Bíblia está assim? Já falamos. Em grupos. Pentateuco, históricos, poéticos, profetas maiores e profetas menores. É por ordem para o entendimento melhor, tá? O Novo Testamento data-se de 1 aos Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, 1 de Coríntios e 2, Gálatas, Romanos, Mateus, Efésios, Tiago, Filipenses, Colossenses, Filemão, Lucas, Hebreus, Atos, 1 Timóteo, 1 Pedro, Tito, Marcos, 2 Pedro, 2 Timóteo, Judas, João, 1, 2, 3 João e Apocalipse. Esses, portanto, são a ordem cronológica do Novo. Esses homens, na maior parte dos casos, não se conheceram. Viveram em lugares distantes, de 3 continentes, escreveram em 2 línguas principais, eram homens de atividades distintas. Uns escreviam do campo, outros da cidade, outros em palácios, outros em vilarejos, ilhas, prisões e até deserto. Moisés escreveu seus livros nas solitárias paragens do deserto. Jeremias, nas trevas e imundícies de uma masmorra. Davi, nas campinas elevações dos campos. Paulo e suas epístolas, ora em prisões, ora em viagem. João escreveu Apocalipse exilado na ilha de Patmos. Os escritores da Bíblia foram homens de praticamente todas as atividades da vida humana, então conhecidas, razão por que encontramos os mais variados estilos nas suas escrituras. Mateus foi Moisés, príncipe legislador, Josué, um grande soldado, Davi e Salomão, reis e poetas, Isaías, estadistas e profetas, Daniel, ministro de Estado, Pedro, Tiago, João, pescadores, Zacarias e Jeremias, sacerdotes e profetas, Amós, agricultor e vaqueiro, Paulo, teólogo e erudito, e assim por diante. Apesar de todas essas variedades de formação e ocupação profissionais dos escritos da Bíblia, examinados em seus escritos, é provável notar como os mesmos se completam tratando de um só assunto. Quero só trazer aqui um assunto, alusivo a todo isso aqui. Se lermos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você vai notar o cumprimento da palavra que Jesus havia dito. No Monte das Oliveiras, região ali da Betânia, no dia que Jesus foi assunto ao céu, conversando com os seus discípulos, eles perguntaram sobre quando era o cumprimento de Deus sobre Israel. Quando Deus ia estabelecer o seu poder, o seu reino sobre Israel. Jesus então diz: não vos compete saber os tempos ou estações que o Pai determinou pelo seu próprio poder. Pelo seu próprio? Pelo seu próprio? Ok, segura aí. Mas, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de quê? Eles queriam saber das estações, do tempo, que Deus estabeleceu o reino realmente de Israel, porque Jesus veio, estava voltando, e agora? Quando é que vai acontecer? Não vos compete isso.
o tempo e as estações que Deus determinou, pelo seu próprio poder. Mas vocês vão receber outro tipo de ficar em Jerusalém, que vocês vão ser revestidos de poder. Aí, isso foi Atos 1. Em Atos 2 acontece o cumprimento. Lá no lugar onde estavam reunidos, me parece que era no cenáculo. Cenáculo. E cenáculo não é lugar de culto. Se vocês olhar na Bíblia, cenáculo era lugar de refeição, de jantar, de encontro. É como hoje, né? Você tem uma festa de aniversário e você contrata um lugar de evento, mesa posta, na nossa linguagem atual. Os discípulos não tinham onde reunir, templo ainda não. Então eles se reuniam no cenáculo. Estavam reunidos ali e veio... Oi? E isso, cenáculo, partido do pão. Aí receberam, foram vistas as línguas repartidas como de fogo, encheu de poder. Tá. Quando toda Jerusalém, me fugiu a palavra, e não eram turistas e viajantes, prosélitos que estavam visitando Jerusalém naquele período de romaria, foram para o templo e começaram a debochar dos discípulos que estavam ali em um número de 120. Os 11, as mulheres e mais alguns completavam ali em torno de 120. Irmão, aquilo provocou um homem de tal forma, chamado Pedro. O sermão bonito, viu? E quando Pedro vai pregar, olha só, Pedro usa o Antigo Testamento para pregar. Qual foi o texto que Pedro usou para pregar? Quem lembra? Quem lembra? Pedro pôs-se de pé e disse: varões, irmãos, sem microfone, e ninguém aqui está bêbado não, nem cheio de vinho. O que está acontecendo aqui já foi dito por Joel. Pedro pregou no livro de Joel, capítulo 2, em nossa divisão. Não tinha divisão ainda. Depois Salmo falando de Davi. Vamos para mais um para a gente encerrar e eu passo o microfone. Cadê o pessoal do louvor? Pode subir, hein? Estou encerrando. Já até fechei aqui. Tem um outro homem assim, dos 7 diáconos. Quem lembra o nome de pelo menos 3 diáconos da igreja de Jerusalém aí? Vamos rememorizar aqui. 3 diáconos que foram escolhidos dos 7. Basta 3. Bora, gente. Dos 7 diáconos de Atos 5. Nicanor, Filipe, só mais um. Estevão. Muito bem, Estevão. Tá, 7 diáconos. Mas desses 7 diáconos, 2 deles se tornaram evangelistas. Quais foram? Filipe e Estevão. E um dia Estevão, que usava a diaconia, mas também era evangelista, pregou. E Estevão foi apedrejado. E se você ler, deixa eu deixar essa dica para hoje à tarde. Quem vai ler um texto da Bíblia hoje à tarde, levante a mão. Pronto. Atos 7. É 7 mesmo, gente? Se não for, a gente conserta. A pregação de Estevão, Atos 7. Deixa eu só te mostrar uma coisa aqui para te abrir o apetite. Atos 7. Na pregação de Estevão, cadê Jesus? Me ajude aí, a pregação de Estevão, onde começou. Onde
foi que começou, Jesus? Versículo? Ai, meu Deus, me ajude aqui. A pregação de Estevão começou no qual versículo? 6:8. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia grandes maravilhas e milagres. E levantaram aqui os sirineus, apresentaram. Pronto, comece no 6. Comece no 6. Versículo 2 do 7. Leva o microfone aí para alguém ler o versículo 2 do 7, por favor. Eu vou ler a pergunta do versículo 1 e você lê só o versículo 2 e 3, tá? Capítulo 7. Eu vou ler o versículo 1 e você lê o 2 e o 3, por favor. Achou? Quem achou aí? Aí, pronto, eu vou ler aqui o primeiro. E disse o sumo sacerdote: são essas coisas como assim? Como foi que Estevão respondeu? Lê com o microfone aí para todo mundo ouvir. O 2 do 7, 2 e 3. E disse-lhe: sai da tua terra. Não, o 2 do 7. E ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. 3. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Pronto, até aí. Estevão era um diácono que se tornou evangelista, assim como Filipe. E quando aconteceu os milagres, sinais e maravilhas, sacerdotes cercaram ele, os religiosos cercaram, e Estevão começou a pregar. E a pregação de Estevão começou em Gênesis. A pregação de Estevão começou no livro de Gênesis, falando de Abraão, quando Deus chamou, ainda em Canaã. E olha, e quando saiu de Canaã, saiu todo mundo. Gênesis 11, saiu a comitiva toda, pai, irmão, sobrinho, todo mundo. Aí chegou em Harã, foi que morreu o irmão de Harã, o irmão de Abraão. Todo mundo ficou ali. Foi quando Deus tornou a chamar Abraão para seguir para Canaã. Olha, o Espírito Santo tomou Estevão de tal forma que ele lembrou e começou a pregar com base no livro do Gênesis. Então, é lindo as Escrituras. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa. E quando a gente olha, Pedro, Estevão, Filipe naquela carruagem, Atos 8. O etíope estava lendo o livro de Isaías e perguntou a Filipe, quando Filipe questionou: tu entende o que está lendo? Não. E ele lia o texto onde Isaías falava sobre Jesus. E aí Filipe foi traduzir Isaías para o etíope. A Bíblia é muito linda. A Bíblia é muito linda. Deus nos abençoe, irmãos. Deus nos ajude. E não tem como esgotar o estudo e o ensino da palavra de Deus. Eu vou repetir, Gênesis 1 e 1. Dá para você estudar até a sua velhice. E todo dia que estudar você aprender uma coisa a mais.